Boa noite, gente, tudo bem? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Eu acredito que você tenha motivos para agradecer a Jesus, amém? Tem alguém aí? Tem alguém que tem motivos para ser grato a Jesus? Então levante as suas mãos aí, libere palavras de adoração a Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos te amar. Amamos a sua maravilhosa e doce presença. Amado Espírito Santo, continue a fluir no nosso meio. Nós te desejamos mais do que o ouro, mais do que a prata, Senhor. Tu és tudo o que nós temos, Tu és tudo o que temos de maior valor. Por isso nós bendizemos o Teu precioso nome. Honramos a pessoa do Espírito Santo nessa noite. Oramos, Senhor, para que venha aumentar o nível da convicção, ó Deus, da Sua presença em nosso meio. Eu oro para que os corações voltem a andar aquecidos pelo fogo do Teu Espírito. Eu oro para que olhos voltem a andar encharcado de lágrimas outra vez. Lágrimas de desespero pela presença de Deus. Homens e mulheres, anciãos e crianças que voltarão a acordar de madrugada para buscar ao Senhor. Se você ainda o adora, se você ainda o ama, levante as suas mãos e libere palavras de adoração a Ele. Vamos lá. Libere um novo cântico de dentro de você. Vamos lá. Eu sei que você está aguardando uma resposta, mas dê uma resposta ao que o Espírito está provocando em nós aqui nessa noite. Diga o quanto Ele é bom, quanto Ele é belo. Vamos lá. Ei, amado Jesus, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Você sabe que só existe um motivo de estarmos reunidos aqui. E a campanha da resposta é só um atrativo para você, para mim estarmos aqui. Porque na verdade nós só estamos aqui por causa dele, amém? Nós só estamos aqui porque nós amamos amar ao Senhor. E nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Precisamos crescer em uma vida de intimidade e relacionamento com Ele. Quem está comigo aí? Você pode olhar para quem está perto de você e dizer assim para ele: o que você mais necessita é da presença do Espírito Santo. Gil, você não conhece a minha vida, eu estou numa situação muito difícil. Como diz um amigo meu lá de Angra, estou de bicão sem vento. Ainda que as coisas não estejam favoráveis para você, se você tiver a presença, você tem tudo. Se você tiver o que o mundo considera tudo, mas se você não tiver a presença, você não tem nada. Então nós precisamos aprender a ter suficiência na presença de Deus. Precisamos andar satisfeito pelo fato de ter o Senhor. Amém? Lembra do Senhor é meu pastor e nada? Se eu tenho o Senhor, eu não tenho falta de nada, porque eu tenho o Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Então do que nós precisamos? Nós precisamos da presença de Deus. Você precisa sair daqui hoje com esse sentimento.
Eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Eu preciso cultivar o que diz respeito à minha vida em volta da presença de Deus. Eu preciso construir um lugar para que o Senhor sinta-se à vontade para habitar entre nós. Isso é para essa finalidade que nós nos reunimos como igreja. Preparar um lugar para que o Senhor venha habitar entre nós. Amém? Porque reuniões onde a presença não é manifesta são reuniões sem graças. Sim ou não? Por mais que o pregador seja animado, por mais que o menino, o irmão, a irmã da música esteja se esforçando como um tangedor genuíno para atrair a presença de Deus, ainda assim, se a presença de Deus não estiver na reunião, essa reunião vai ser uma reunião sem graça. Por isso que você que é ministro do Senhor, não aceite viver uma vida sem graça, porque uma vida sem presença é uma vida sem graça. Pode produzir barulhos e movimentos, mas nunca vai produzir frutos. Não aceite ser um ministro como um boneco de plástico. Faz barulho, produz movimento, mas só quem vive no Espírito pode gerar vida. Amém? Você pode provocar quem está perto de você e dizer assim para ele: você não é um boneco de plástico. Você é um filho amado de Deus, que foi criado para dar muitos frutos para a glória de Deus. Alguém recebe isso aí? Diga amém aí. Irmãos, deixa eu tentar dar alguns anúncios aqui de alguns materiais que nós trouxemos, que eu sei que vocês são bem animados, e eu não sei como a gente vai terminar isso aqui, amém? Na última vez não deu muito certo deixar para o final, então eu vou fazer no início agora. Para quem não me conhece, eu me chamo Gilberlan, tenho 32 anos de idade, sou casado há 8 anos com a Joyce, faço parte de uma igreja chamada Base Cultura do Céu, e nos moramos dentro do Complexo da Maré. Inclusive sábado agora teremos um culto que nós chamamos de culto na rua. Vamos botar uma estrutura na rua, tem uns doidos aí que vai vir do Espírito Santo, outros vão vir de Belo Horizonte, e vamos somar na adoração, palavra. Às 5 da tarde vai ter um evangelismo, tem um pessoal vindo de Brasília, de uma escola que acabou hoje. Sábado vai ser o prático dessa escola lá na Maré. Enfim, você é o convidado nosso para poder estar lá. Às 7 horas começa o culto, na rua mesmo, caixinha no chão, ministro com o pé no chão, sem palco, sem plataforma. Vamos ter um tempo de adoração e atrair a presença de Deus, amém? Se você quiser fazer parte, vai ser muito bom ter você lá. Mas eu queria também apresentar a você dos materiais que eu trouxe, 2 materiais em específico, que é as camisas que estão ali atrás. Tem poucas camisas, só tem 10 camisas, né, Jéssica? E o nosso livro. Mas deixa eu falar do propósito das camisas. Nesse ano agora, nós iremos com mais um grupo de pessoas, um total, acho que são 25 a 27 pessoas. Nós iremos estar indo em missões para a Europa. Quem lembra do ano passado, que nós falávamos aqui sobre avivamento? Quem estava aqui? Você lembra que nós falávamos que a rota missionária desse tempo é a Europa? Quem estava aqui? Quem estava aqui? Que você iria ver muitas pessoas indo para a Europa. Deus está separando, direcionando a igreja para olhar para a Europa, para orar pela Europa, porque o cumprimento de Atos, lembra? Derramado o Espírito, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Confins da terra começa de Jerusalém, eles invadem a Europa. Da Europa, o evangelho é propagado entre as nações. Então, o que o Espírito está sinalizando nesse tempo é que Deus está fazendo o caminho de volta, ou fazendo a igreja entrar pelo caminho de volta. Nós iremos entrar na Europa, e da Europa nós iremos invadir Jerusalém, onde a nova Jerusalém vai descer dos altos céus para encontrar com o Messias que vai governar todas as nações. Amém? Então nesse ano agora, nós estaremos indo para a Europa com um grupo de 25, 27 pessoas, onde nós iremos percorrer cerca de 5 a 7 nações: Portugal, Bélgica, França, Espanha e Inglaterra. São as 5, 2 ainda está para alinhar. Nós iremos custeando passagem,
hospedagem, alimentação. Se nós cremos que Deus está movimentando e direcionando para um lugar, eu não sei você, mas eu não posso ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Você está comigo? Então, um dos meios é nós estamos vendendo camisa para arrecadar o valor necessário. Eu vou estar indo com a minha esposa, diversos outros irmãos vão estar indo também. Vai ser um tempo muito incrível, servindo as igrejas em alguns lugares, em outros vamos fazer trabalhos na rua mesmo. E você pode fazer parte disso, adquirindo uma camisa, de repente levando um livro também, que eu vou falar para você agora. Você vai estar nos abençoando nessa missão e vai ser um tempo muito especial lá na Europa. Nós precisamos nos mover por fé. Quem crê nisso, diga amém. Então eu nem passaporte tinha, vi uma promoção, comprei a passagem sem ter passaporte. Não dá tempo, eu vou ficar até amanhã, de tantas as palavras que eu já recebi sobre Europa. Então decidi entrar naquilo que Deus sinalizou. Esse ano nós iremos passar 22 dias lá, e se você quiser fazer parte disso, você pode adquirir uma camisa ali, ou adquirir o livro. O livro é o livro que eu lancei em fevereiro do ano passado. Esse livro tem abençoado muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas a crescer no que diz respeito à sua vida de comunhão com Deus. Quantos desejam crescer em uma vida de intimidade com o Espírito de Deus? Levanta a mão aí. Então você não pode deixar de ler esse livro, não é porque o livro é meu, é porque são ferramentas que vão te ajudar a ser esticado no que diz respeito à sua vida de comunhão com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém de verdade? Então eu queria compartilhar algo com você aqui, já que nós estamos tratando da presença de Deus. Eu preciso pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3. Eu costumo dizer que eu não sou pregador. Eu não sou um pregador. Eu entendi a palavra que Deus quer que eu carregue, e eu vou me mover com ela. Então, se você me ouvir 10 vezes, todas as vezes que você me ouvir, você vai me ouvir, de alguma forma Deus vai estar falando sobre você voltar para a presença dele. Eu costumo dizer na igreja onde nós congregamos que eu quero estar bem velhinho de bengala, pregando, dizendo: você leu a Bíblia hoje? Você já orou o dia de hoje? Você gastou tempo com Deus hoje? E claro, naquilo que pregamos nós somos de alguma forma provados. Então essa é a minha luta diária, mas essa é a minha missão diária. Então eu queria compartilhar algo com você que o Senhor falou comigo há muitos anos. E dentro dessa palavra, minha vida teve totalmente uma mudança no que diz respeito à minha vida, porque nós sabemos que aquilo que nós entendemos, você vai ter a condição de desfrutar do que você entendeu. Amém? Se você pegar alguém que é analfabeto, por exemplo, você bota o B e o A, ele não sabe juntar, não sabe falar o som que faz o B com o A, porque ele não sabe ler. Se ele não sabe ler, ele não consegue desfrutar do que aquela palavra significa. Então chegou um tempo, na verdade já passou até do tempo, de nós sairmos do superficial, do que diz respeito às Escrituras, e começarmos a entrar na profundidade daquilo que Deus quer falar conosco. Então chegou a hora de nós sairmos do que está escrito no papel e começar a acessar as revelações por trás do papel. Quem está entendendo isso aqui? Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo, queria andar com você um pouco aqui nas Escrituras, mas eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8. Quem achou aí, diga amém. Gênesis 3, não tem como errar, o primeiro livro. Versículo de número 8, quem achou, dá um grito de glória a Deus aí. Diz assim, a partir do versículo 8. Estou lendo na versão NVI. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo,
porque estava nu, por isso me escondi. Você está comigo? Pai, nós exaltamos o teu nome, obrigado pela sua palavra. Nós queremos ter acesso às revelações, porque o Senhor disse que os mistérios do teu reino seria, ó Deus, dado aos discípulos, aqueles que caminham contigo. O Senhor daria acesso às revelações, os mistérios do reino de Deus. Por isso nós clamamos por entendimento nessa noite, oramos por sabedoria do alto. Oramos para que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, nos dando clareza à luz das Escrituras, para que possamos desfrutar da maravilhosa palavra do Senhor. Oramos para que, assim como no dia em que o Senhor encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús, ó Deus, e se revelou a eles desde o Pentateuco até os profetas, eles estavam com o coração queimando, mas somente quando o Senhor os levou para a mesa e no partilhar do pão, foi que os olhos deles se abriram para ver de fato quem falava com ele. Ah Deus, eu quero pedir que esse altar hoje seja reduzido em uma grande mesa diante dessa casa. Ó Deus, e o Senhor venha partir o pão da sua presença entre nós, e no partilhar do pão os nossos olhos sejam abertos para contemplar a beleza da sua santidade. Oramos sobre Salmo 119, versículo 18. Desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da sua palavra. Dá-nos entendimento, porque só o entendimento pode mudar o curso da nossa vida, pode mudar a nossa rota, a nossa jornada. Nós estamos aqui clamando ao Senhor. Fale conosco através da sua palavra, através do meu amigo Espírito Santo. Ainda que eu fracasse na exposição da mensagem, eu oro para que o teu Espírito possa pegar os meus irmãos em uma frase, em uma nota que o tangedor está tangendo através do teclado. Ah Deus, o Senhor pode usar um versículo, o Senhor pode trazer a memória dos meus irmãos em algo insignificante aparentemente, para levar o nosso espírito para um outro lado e traduzir ao espírito da igreja aquilo que o Senhor deseja falar. Por isso nós não estamos aqui para ouvir, ó Deus, um sermão homileticamente correto, exegeticamente perfeito. Nós estamos aqui reunidos para ouvir a sua voz. Fale conosco, Senhor. Ministra o nosso coração. Ah, como nós precisamos de te ouvir, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua maravilhosa voz. Por isso fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém aí. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar com você. O texto que lemos narra a vida e a história de Adão e a sua esposa, Eva. Nós nos lembramos, acredito que você está familiarizado com o texto, do verso do 1 ao 7, nós lemos do 8 em diante, 8 ao 10, mas o versículo 1 ao 7 narra a história da serpente conversando com Eva e perguntando: como foi mesmo o que Deus disse? A serpente então provoca que a Eva responda a ela na medida do que Deus disse. Deus então tinha dado uma ordem que eles poderiam comer livremente de tudo que havia no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles iriam morrer. Então, quando a serpente pergunta, Eva responde, a serpente diz: mas vocês sabem que na verdade não é muito bem assim não. A verdade é que Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele. Se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus, sendo conhecedores do bem e do mal. Eva cai nessa conversa, porque você sabe que mulher, ela é tentada pelo que ela ouve. Tem mulheres aqui? Homem é tentado pelo visual, mulher pelo... A Bíblia vai dizer que Eva come porque ouviu a serpente. Adão come porque viu e achou a árvore, o fruto desejável diante dos seus olhos. Por isso que a tentação da mulher sempre é em... E a tentação do homem é no... Você conhece um casal
que você olha para o casal, você pensa assim: como é que esse cara conseguiu essa mulher? Quem já se ligou nisso? Amém? Olhe para quem está perto de você e fala assim: agora eu já te entendi. Porque a mulher é pelo ouvir, o homem é pelo visual. Amém? Então Eva cai pelo que ouviu, Adão cai pelo que viu. A Bíblia então diz que na viração do dia, Deus tinha um encontro marcado com o homem. Diga comigo assim: Deus tinha um encontro marcado com o homem. E havia um encontro, e para qual finalidade era esse encontro? Era um encontro onde Adão desfrutava da maravilhosa presença de Deus. É o que nós chamamos de presença manifesta de Deus. O que é a presença manifesta? A presença manifesta de Deus, da forma mais simplificada, é Deus fisicamente manifesto no nosso meio. É Deus entrar em um lugar e quem está lá dentro ter que sair, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quem está entendendo isso? É exatamente essa presença que Adão desfrutava na viração do dia. Era esse tipo de relacionamento que Adão estava desenvolvendo diariamente na viração do dia. Por isso que a Bíblia então diz que, para pensar comigo, imagina comigo Adão, o primeiro homem da terra. Imagina Adão tendo dúvida de alguma coisa e não tendo Google, não tinha uma Wikipédia para fazer pesquisa. Sabe aonde era a fonte de sabedoria de Adão? Adão não consultava a internet numa crise de alguma coisa que ele não entendia. Adão só esperava da hora do encontro. Adão não dizia assim: Eva, eu não estou entendendo muito aquilo ali, liga a internet aí, pesquisa e joga no Google o que significa. Não. Adão falava assim: Eva, tu não entendeu isso? Eva, não. Nem você, Adão, não. E agora? Calma, está quase na hora. Quando ele chegava de forma tão física, que o texto que lemos diz que eles ouviram os passos do Senhor se aproximando do jardim. Eles ouviam o barulho dos matos se retorcerem. Eles diziam: é o homem chegando. Quem está comigo aqui? Então, poderíamos dizer que no jardim, no Éden, havia um Wi-Fi liberado. Quem está comigo? Não tinha intermediário. Não tinha tipo assim, você sabe quando alguém é seu amigo? Quando você entra na casa dele, o Wi-Fi já conecta direto. Se ele pedir, me dá telefone para... ele te considera colega ainda. Amigo, tu entra, já vai. Quem está entendendo aqui? Adão desfrutava de uma conexão direta. Não tinha intermediário. Adão desfrutava da presença de Deus. Agora imagina, eu queria que você imaginasse. Talvez eu não consiga concluir isso, mas eu preciso ir até onde eu consigo para te explicar algumas coisas. Por exemplo, Gênesis 2,15, Deus dá uma missão para Adão. Adão, a sua missão vai ser cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar. Cultivar fala de intercessão. Cultivar, guardar, fala de adoração. Então cultivar e guardar, ele estava cultuando e ele estava adorando ao Senhor. A palavra cultivar é a mesma palavra do original para a palavra culto. Então enquanto Adão trabalhava no jardim, Adão cultuava. Por isso que a adoração está ligado a serviço, está ligado a trabalho. Então à medida que eu trabalho, eu estou cultuando ao Senhor. Então Adão, preste atenção, Adão não esperava a presença manifesta de Deus chegar para que ele pudesse cultuar. Adão já estava, antes dele chegar na viração do dia, Adão já estava preparando o ambiente. Adão já estava preparando o ambiente para quando ele chegar. Então
Então a missão de Adão era cultivar e guardar. A missão de Adão era cultivar e guardar, preparando um ambiente para que o Senhor pudesse ser bem recebido. Eu gosto da palavra ser bem hospedado. Se tem uma coisa que como igreja nós precisamos aprender, é aprender a ser bons hospedeiros da presença de Deus. Adão, a Bíblia diz, infelizmente, que na viração do dia, um belo dia, quando Deus chega para o encontro, Adão não está mais lá. Por que não está? Lembra de Gênesis 1, Gênesis 3, do 1 ao 7? Adão caiu. Uma pergunta que eu gostaria de fazer e gostaria que você me respondesse, por favor, é a seguinte: Adão caiu, sim ou não? Mas Deus se ausentou do lugar do encontro? E por que é que você foge toda vez que você peca? Olha para quem está perto de você e diga assim: Ele não pediu para você fugir. Fala para ele assim: porque aonde você caiu, Ele pode te restaurar. Então hoje está na hora de tirar as árvores do seu caminho. Está na hora de tirar as desculpas do seu caminho e começar a voltar a aguardar a presença de Deus para restaurar você de novo. Não importa o pecado que você tenha praticado, o sangue de Jesus é poderoso. Ele quer restaurar você. Alguém acredita nisso aqui? Será que você pode ser boca de Deus para alguém e falar para ele assim: o sangue de Jesus ainda é poderoso? Amém? Amém? O sangue de Jesus ainda é poderoso. E se você está comigo, você precisa compreender o seguinte: Adão peca. Quando Adão peca, Deus vem para o lugar do encontro e começa a chamar Adão. Adão, cadê você? Adão não estava mais no lugar do encontro. Adão estava escondido atrás de uma árvore, mas Adão aparece dizendo: Senhor, eu me escondi porque eu ouvi os seus passos se aproximando, e eu me escondi porque eu estou nu. Não vai dar para entrarmos nisso, mas eu preciso avançar dizendo o seguinte para você: quando nós chegamos nesse contexto, nós precisamos entender que a porta do relacionamento entre Deus e o homem foi fechada. Fechada pelo quê? Fechada pelo ato que Adão cometeu. Você precisa ter consciência que o problema no jardim foi a obediência. Calma aí, Gil, como assim? O problema no jardim foi a obediência à voz errada. Porque se eles fossem obedientes, a voz que falou com eles no início não daria problema nenhum. Mas eles decidiram obedecer uma segunda voz, que não era a voz de Deus. Olhe para quem está perto de você e, como boca de Deus, fale para ele assim: você tem uma palavra de Deus? Fala para ele assim: ainda que um anjo apareça agora e te dê uma outra palavra, além do que Deus já te disse, permaneça na que Deus te disse. Não, mas um profeta falou, entre o profeta e o Senhor eu escolho o Senhor. Ponto final. Amém? Amém, gente? Amém. Então, a história vai seguir da seguinte forma: verso 15 em diante, Deus está sentenciando, porque havia uma aliança. Quebra de aliança tem juízo. Então a terra sofre maldição pelo pecado do homem. A mulher vai ter dores ao ter filho. O homem vai ter que se sustentar do seu próprio suor. A serpente vai se rastejar por resto da vida dela. E quando vai sendo um pouco mais à frente, entra no verso de número 23. Quando chega no versículo 23 do capítulo de número 3 de Gênesis, a Bíblia então vai dizer que Deus lançou o homem fora do jardim. A palavra lançou é a mesma palavra para Deuteronômio 24:1, a palavra para divórcio. Deus expulsa o homem do jardim, mas expulsa o homem do jardim com qual finalidade? Preste atenção.
Deus coloca o homem para fora do jardim no verso 23. A porta do relacionamento, da comunhão plena que o homem tinha com Deus, foi fechada. Agora o homem não tem mais acesso ao que Adão desfrutava no jardim. Por quê? Porque a porta foi fechada. Gil, explica isso melhor. Deus coloca o homem para fora do jardim. Deus foi carrasco? Não. Porque o verso 24, é o último versículo do capítulo 3. Deus então diz para Adão que está colocando seres com espadas desembainhadas, protegendo a árvore da vida. Preste bem atenção. A árvore que Adão e Eva comem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma outra árvore no jardim, chamada árvore da vida. Diga comigo, árvore da vida. Adão comeu do conhecimento do bem e do mal, isso fez ele um pecador. Tem muito problema nisso, mas o problema maior seria se Adão comesse da árvore da vida. Me pergunte por quê? Porque se ele come da árvore da vida, ele seria eternamente pecador. Se ele come da árvore da vida, não haveria propósito de redenção, obra de cruz, e o homem seria eternamente pecador. Como Deus, em meio à queda do homem, Gênesis 3,15, ele já apresentou um plano adicional. Qual o plano adicional? Gênesis 3,15: e da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e ele lhe ferirá o calcanhar. O que é isso? Isso é o que chamamos na teologia de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Proto é início, evangelho é boa notícia, mas eu não acredito no evangelho de simplesmente boas notícias. Crer que o evangelho é uma simples boa notícia é empobrecer o evangelho. O evangelho não é uma simples boa notícia. O evangelho, ele é uma pessoa. Ele se chama Jesus o Cristo, Jesus de Nazaré. Gil, mas calma aí. O evangelho está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele está lá. Mas o evangelho não só está lá. O evangelho é desde Gênesis e o evangelho é até Apocalipse. Gálatas capítulo 3 versículo 8, Paulo diz: tendo Deus previsto a salvação aos gentios, pregou o evangelho a Abraão. Então há um proto-evangelho, o início de uma boa notícia. E o início da boa notícia é: fica tranquilo, nós ficaremos distantes só por um tempo. Porque eu tô resguardando você. Porque se eu permanecer com você aqui, você pode dar outro passo, porque um você já deu. Você pode dar outro passo. E se você comer da árvore da vida, eu não vou poder fazer mais nada. Então eu preciso que você fique longe um tempo. Em algum momento da história, a semente da mulher Isaías capítulo 7 versículo 14 diz que a virgem conceberia e daria luz a um menino, e o nome do menino seria Emanuel. Lembra de Isaías 6? Alguém lembra? Um menino nasceu. Alguém lembra? Você lembra de Paulo falando nas cartas que ele abriu mão da sua glória? Alguém lembra disso? Ele abriu mão de toda a sua glória na eternidade. Lembra de João capítulo 1 falando que o verbo se fez e habitou entre? Então, para ganharmos tempo na história, o pecado de Adão fechou a porta de acesso ao relacionamento de intimidade com o próprio Deus. Diga comigo assim: a conexão era o Wi-Fi. Voltamos para a internet de escada. Quem lembra do Satanás da internet de escada? Você não poderia ligar nem receber ligação. Ficava girando, tem um barulho horrível. Quem lembra disso?
entramos nessa fase. Eu fico tentando imaginar como foi terrível Adão tendo que ensinar os seus filhos a desfrutar da presença de Deus através de vários rituais, cerimoniais religiosos, se antes ele só esperava dar o horário. Mas para ganharmos tempo, de Adão para frente, e eu preciso tocar nesse ponto aqui rapidinho, de Adão para frente, toda a humanidade passou a andar o que Paulo diz em Efésios capítulo de número 1, em Colossenses capítulo 2, disse que nós andávamos mortos no nosso espírito. Essa morte no nosso espírito, Efésios capítulo 2, essa morte no nosso espírito é porque o pecado de Adão trouxe morte para o nosso espírito. Certamente morrerás. Mas vamos, para ganharmos tempo, louvado seja Deus, que a história não termina com eu e você longe da presença de Deus. Louvado seja Deus, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quem está comigo? Jesus então se manifesta, você conhece a história, você sabe que Paulo chama Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 45 em diante, chama Jesus de o último Adão. Não o segundo, porque não haverá o terceiro nem o quarto. Jesus é o último Adão. Amém? Jesus então é levado à cruz. Quando Jesus é levado à cruz, Jesus então é crucificado, e na cruz Jesus está pagando por um pecado que não era. O pecado era de quem? 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por... Vamos de novo. Aquele que não conheceu se fez pecado por... Jesus pecou em algum momento, mas ele se fez pecado por quem? Para que a justiça de Deus fosse satisfeita. O que é a justiça de Deus? Pensa em Deus com uma imensa arma, e a mira da arma está apontada, bata no peito e diga para mim. E Deus está prestes a derramar juízo sobre mim, sobre você. Mas de repente alguém pega na arma, vira a mira de Deus para um outro lugar, e a mira que deveria estar, que estava em você, encontrou um homem justo na cruz. Ele não conheceu, mas ele se fez pecado por... Quando Jesus é levado à cruz, ele está sendo crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Alguém aqui, por favor, já cometeu pecado alguma vez? Eu pergunto, você me responde, por favor. Quando você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, quando você entrou em João 1,12, pois todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você entrou para a família da fé, para o projeto Viva, quando você entrou para a família de Deus, para uma comunidade local, quando fez parte da família de Deus, vivendo em santidade, em pureza, caminhando na sua vida em fé, em uma crescente fé, de repente você caiu, você cometeu um pecado. E quando você pecou, irmãos, qual foi a sensação que você teve? Oi? Não entendi. Foi horrível, foi ou não foi? Não parece que arrancaram tudo que você tinha de precioso de dentro de você? Foi ou não foi assim? Agora deixa eu entrar num assunto que eu não ia falar sobre isso, mas sinto do Espírito de entrar nisso. Preste bem atenção. Existe uma grande diferença entre tentação para pecado. Tentação é o que eu estou sofrendo. Tentação não é pecado. Tentação, Tiago vai dizer no capítulo 1 que nós só pecamos quando somos atraídos, seduzidos pelo nosso próprio desejo. Ninguém é seduzido, atraído pelo que não tem desejo. Por isso que você só peca pelo que você gosta. Quem está comigo? A tentação não é pecado. Tiago 1,12 vai especificar: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida, pela qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então tentação não tem um problema. O problema é que a tentação, se nós aceitarmos ela, entra em um processo de gestação, como uma mulher em período de gravidez. Em algum momento dentro de você, você está alimentando e gerando isso, até que isso vai se tornar visível aqui fora. Quando torna-se visível aqui fora, o nascimento é a consumação do pecado. Pecado
é o afastamento de Deus, é errar o alvo. Mas a prática constante do pecado nos leva a entrar no que diz respeito... Deixa eu tentar ser mais devagar. Quando nós cedemos ao pecado e pecamos, você sente a dor que você sentiu quando você pecou, dentro do contexto que nós estamos falando. Quem está comigo, diga amém. Agora preste atenção. Repetidas vezes fazendo isso, nós entraremos agora no que chamamos de iniquidade. O que é iniquidade? Gil, iniquidade é um pecado premeditado. Nada disso. Qual o pecado que não é premeditado? Só o pecado que você faz sem saber que é pecado. Você está comprando algo, de repente esse algo é roubado, você não sabe. Dentre muitos fatores. O que é iniquidade então? Iniquidade é por se multiplicar o pecado, várias vezes, você acaba tornando do pecado a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é quando você peca e não sente mais dor. A iniquidade é quando o pecado se tornou um hábito para você. Assim como você levanta pela manhã e corre para o banheiro, assim você se levanta e vai pecar, vivendo dentro da casa de Deus. O que é isso? Iniquidade. E aí Jesus vai dizer em Mateus 24: e por se multiplicar o amor de muitos vai... Então o amor se esfriar começa com o ceder à tentação. Quem está comigo ainda? Então preste atenção, Jesus está na cruz. Quando Jesus está na cruz, Ele está pagando por um preço que não era dele, um pecado que não era. Agora preste atenção, e por isso que eu pedi para você me responder se você sente dor quando você peca. Se você, sendo ser humano como eu, que a nossa natureza é mal, é ruim, é má, nós quando pecamos sentimos uma dor terrível. Eu queria que você tentasse enxergar um homem que está sendo crucificado, que nunca pecou, que a natureza dele não é mal, que ele não é ruim, que ele nunca conheceu o pecado. Imagina agora esse homem justo sendo crucificado, e de repente o pecado de Adão, até o último pecado do dia em que os céus vai se rasgar, e Jesus vai descer para se encontrar com a sua igreja, até o último dia. Imagina em todos os pecados de toda a humanidade caindo de uma vez só sobre a consciência de um homem justo, de um homem santo. Imagina todos os atos de pedofilia da história da humanidade caindo sobre a consciência de um homem santo, de um homem justo. Imagina todos os homicídios da história caindo sobre a consciência de um homem que não conheceu pecado. Imagina todas as atrocidades do contexto pecado caindo sobre a vida de um homem que nunca cometeu pecado. Imagina o nível de angústia que esse homem sente. Imagina o nível de atormento que esse homem sente. Se você assistiu uma pornografia e chorou horrores, se você teve coragem de trair a sua esposa, e até hoje, quando você entra em casa, algo te arrebenta quando você ouve dela dizendo: meu amor, que bom que você chegou em paz ao nosso lar. Imagina agora todos os pecados de toda a humanidade caindo sobre a vida desse homem aí. Esse homem olha para o pai e diz para o pai: Deus meu, por que é que você me abandonaste? Antes disso, Jesus diz assim, o texto diz que desde, se não me engano, da meio-dia às 3 ou de 3 às 6, que é o horário da crucificação, diz que nesse exato momento toda a terra fica escura, porque a luz se apagou, toda a terra ficou em trevas. Por que ficou em trevas? Quem era que andava pelas ruas naqueles dias pregando e dizendo: eu sou a luz do mundo? Quando os nossos pecados caem sobre Jesus, quando Jesus é atingido pelos nossos pecados, a luz se apagou. Como um golpe de misericórdia, 2 ladrões estão sendo crucificados juntamente com ele. Um olha para ele, zomba dele e diz: se tu és o Cristo, planeja uma fuga e não esquece de me levar também. O outro ladrão diz: Senhor, diz para o outro ladrão:
você não teme a Deus, nós estamos aqui porque nós merecemos, Ele não. Lembra-te de mim quando entrares no teu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Preste atenção, a Bíblia não foi feita para ler, a Bíblia foi feita e em inúmeras bases bíblicas Deus nos orienta a meditar, dia e noite. Ler se lê revista, Bíblia se medita, se gasta tempo olhando para o mesmo texto inúmeras vezes para entender o que o Espírito quer falar com você e não o que você quer entender. Preste atenção, o ladrão disse, lembra-te de mim quando entrares no teu. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no. O homem pediu para ir para o paraíso? O homem pediu para ir para onde? Jesus falou que o levaria para o reino? Jesus disse que o levaria para o... Por quê? Preste atenção, quando o homem cai, Adão cai no jardim, Deus expulsa o homem de onde? Por isso que em Apocalipse capítulo 2 versículo 7 diz ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que Jesus estava dizendo para o ladrão era: ainda hoje eu estou te levando de volta para casa. Ainda hoje eu estou te levando para o seu lugar de origem, para um lugar da onde você nunca deveria ter saído. Ah, claro que isso não está escrito que eu vou dizer agora, mas é como Deus no céu. Imagina Deus com um sorriso de um pai babão dizendo: eu falei que a separação seria por um pouco de tempo, porque a semente da mulher nasceria. A semente da mulher nasceria, meu Deus do céu. Por isso que quando Jesus está crucificado no ápice do sofrimento, Jesus então grita dizendo: Deus meu, por que você me abandona? E vamos lá, será que Jesus jogou conversa fora dizendo isso? Se Jesus disse que Deus o abandonou, é porque Deus o abandonou. Gil, calma aí, mas no grego, no hebraico, não tem grego nem hebraico. Deus abandonou Jesus. Gil, como assim Deus Pai vai abandonar o Filho? Eu vou te explicar. Romanos capítulo de número 3, versículo 23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isaías 59, verso de número 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso. Presta atenção, quando Deus olha lá do alto dos céus, do seu trono, para o Filho sendo crucificado, Ele estava enxergando quem no Filho? Quem? Porque a alça de mira que era para você foi apontado para um homem que não conheceu o pecado. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê o Filho através do pecado da humanidade. E enxergando o Filho, não que o Filho tenha praticado, mas o Filho assumiu o pecado que era meu, que era seu. Quando Deus olha para Jesus, Ele tem que tratar Jesus como Ele trata a mim e a você. Como? Em separação. Está preparado para isso? Sabe por que isso acontece? Você precisa entender que quando Jesus é crucificado, o pecado da humanidade cai sobre Ele. Quando Deus olha para Ele, enxerga Ele em pecado, enxergando o Filho em pecado, tem que se cumprir as Escrituras, a separação. E nessa separação, Jesus sentiu o vazio que você sente. Agora, o lindo da história está em saber que quando Jesus diz: por que você me abandona? É porque, de novo, por um pequeno espaço de tempo,
E é exatamente ligado a isso que Jesus sofre no Getsemane, ao ponto de soar gotas de sangue. Jesus não passa o que passa no Getsemane, irmãos, temendo cravos, temendo pregos. Até porque, não sei se você sabe, mas o cordeiro já havia sido imolado antes mesmo da fundação do mundo. Jesus não tinha medo dos cravos, nem dos soldados batendo nele. O que deixava Jesus apavorado era imaginar que em algum momento, pela primeira vez na história da eternidade, o filho perderia a comunhão com o Pai. Gil, calma aí, como assim? Eu vou explicar a você, só por favor se lembre disso. Quando Jesus sobe a cruz, Ele está morrendo uma vida para que alguém tenha vida. Quem está entendendo? Ele abre mão da vida dele para que quem tenha direito de viver. Então quando Jesus se desliga do Pai por ter assumido o nosso pecado, é só para você entender, quando Adão peca no jardim, quantos caíram em Adão? Quantos caíram em Adão? Todos. Romanos 5 vai dizer sobre isso. O pecado de Adão trouxe pecado para toda a humanidade. Se todos nós caímos em Adão, pelo ato também de um só homem, todos fomos justificados para a glória de Deus. Preste bem atenção onde eu preciso entrar com você. Quando Jesus está gritando, Deus meu, por que você me abandona? É porque foi a primeira vez na história da eternidade que o filho perde a comunhão com o Pai. Gil, para qual finalidade? Porque agora o Pai, Jesus se desliga do Pai por um pouco de tempo. Ele pega eu e você e nos leva de volta para casa. Gil, como assim? Eu vou explicar a você. Quando Adão cai, há um fio de conexão que foi arrebentado embaixo. Como fio de emenda, de comunhão entre céus e terra se arrebentou ou foi arrebentado embaixo e não em cima, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso Jesus é a nossa religião perfeita. Religião do grego é religar. Religar. Jesus se desliga do Pai por um pouco de tempo para nos ligar eternamente com Deus. Olhe para quem está perto de você e diz assim: agora. Pode ser melhor, diga agora. A porta está aberta de novo. A porta está aberta de novo. Gil, e o véu do templo se rasgou. Voltamos a sair, ou na verdade, saímos da internet de escada e o Pai está on de novo, meus amigos. Gil, e agora? Obrigado. É só entrar e desfrutar. Olhe para quem está perto de você e diga assim: o Pai está disponível. Por isso, irmãos, que ser salvo e não usufruir da presença de Deus é empobrecer a salvação. Ser salvo e não gastar tempo diante de Deus é não entender a salvação. Porque a salvação não tem como propósito final te salvar. A salvação é um meio que Deus usou para te trazer de volta. Para onde? Para um lugar de encontros gloriosos. Ser salvo e não usufruir disso é desconsiderar o propósito da salvação. Agora eu preciso andar com você e dizer que se a porta está aberta, agora tem oportunidade para mim, para você, para sua casa, para os seus amigos, para a sua família, de que haja salvação lá também. Gil, então o que eu preciso fazer para obter salvação mediante a isso? É simples. Você precisa reconhecer que é pecador e que precisa do perdão de Deus. Porque sem perdão, sem arrependimento, você não vai poder ver e nem entrar no reino. E aí, essa porta tem um acesso, e para acessar essa porta é através do arrependimento, do novo nascimento. Por isso que em Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia.
1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Romanos 5, verso 20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Apocalipse 22, versículo 14 diz que os santos, tem santos aqui, devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. 1 João capítulo de número 2, verso 1 diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não, mas se pecares temos preste atenção, Apocalipse capítulo 12, verso 10 diz que Satanás monta um tribunal diante de Deus diariamente e nos acusa diante de Deus. Se tiver algum promotor aqui, eu não estou te chamando de Satanás, amém? Amém? Mas imagina um tribunal montado, Deus é o justo juiz. O promotor está na figura de Satanás com as provas contra você nas mãos. E quem é o réu dessa história? Quem é o réu dessa história? Oi? Diga, sou eu. Você está sentado no banco dos réus. O promotor está com provas cabíveis que você merece ser condenado. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo de número 3, versículo 23 diz que todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é o que é o salário? Você trabalha semanalmente, quinzena ou mensal, e o seu patrão deposita o seu salário. É um favor ou é algo merecido? Oi? Então quem peca merece o quê? O salário do pecado é Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que cabe o homem morrer uma só vez, e depois disso segue-se Apocalipse 20, versículo 12 diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Lá vão abrir-se os livros no plural, livro da vida, livro das obras, e nós seremos julgados segundo as coisas que estão escritas nesse livro. Olhe para o irmão bonito ou para a irmã bonita que está perto de você. Se não tiver ninguém bonito aí, olhe para mim. Diga para ele assim, dentro desse contexto: você sabe que o negócio está feio pro teu lado. Fala para ele assim: deu ruim para nós. Satanás está com as provas. E eu não sei você, mas eu ainda sou réu confesso. Tem réu confesso aqui? Irmãos, eu imagino Satanás irado, dizendo: olha lá, o Gil errou de novo. E você é um justo juiz. Você não pode ter compaixão dele, porque a sua palavra, a lei, diz que ele merece ser condenado. Ele merece receber a sentença máxima. Sendo, irmãos, que louvado seja Deus, que se estamos em um tribunal de justiça, tem promotor, tem réu, tem juiz, está faltando quem nessa história? 1 João capítulo 2: meus amigos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora preste atenção, eu sei que está escrito, mas eu imagino, e aí você, se quiser, viaja comigo, senão eu te respeito. Mas eu imagino Jesus, um homem muito humilde, né, manso e humilde. Mas eu imagino Jesus dando um tapa na mesa e gritando: protesto meritíssimo. Sabe que o promotor já está endemoniado, dizendo: mas está aqui, ó, tem que cumprir. Ele é fiel à lei, tem que cumprir a lei. E como você sabe, tem um amigo nosso, advogado de defesa, Julinho, amigo nosso. Julinho, eu perguntei uma vez, ele falou: Julinho, mas como defender alguém que fez? Ele disse: Gil, nós trabalhamos na lei. Tem brecha na lei. Claro que dentro dessa lei não existe brecha, amém? Mas Satanás pega textos para dizer: você merece condenar o Gil. Então, irmãos, nosso advogado justo, lindo, cheiroso, chamado Jesus, dá um grito dizendo: protesto meritíssimo. Satanás já está revoltado, dizendo: protesto o quê? Ele errou, ele pecou, tem que sentenciar ele. Jesus então diz: mas também está escrito na lei. 1 João capítulo 1, versículo de número 7: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1: não existe mais condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo Jesus aqui, levante as suas mãos aí e adore a Jesus, por favor. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer: quem vai nos acusar se é Cristo que nos justifica? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Agora presta atenção nisso. Quando Deus olhou para Jesus na cruz, Ele viu Jesus através do ato do pecado que nós praticávamos, e houve o rompimento, a separação, sim ou não? Mas o Filho, 3 dias depois, diga comigo assim: a beleza da cruz é saber que 3 dias depois, o homem que foi crucificado no meio não estava mais dentro do sepulcro. Os anjos falaram para as mulheres: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vivo está? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Esse fato, não vai dar tempo de entrarmos nisso, mas hoje, só para nós entendermos hoje, quando Deus hoje olha para nós, Deus nos olha hoje através de uma lente. Gil, calma aí, você quer dizer que Deus usa óculos? Não. O que eu quero que você entenda é quando Deus olha para nós, Deus nos enxerga através de algo ou através de alguém. Por isso que nós devemos, Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que nós devemos entrar com confiança diante do trono da graça. Para quê? Para alcançar misericórdia. Toda vez que você entra em um ambiente como esse, toda vez que você entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai gastar tempo diante de Deus, toda vez que você vem para o culto, sobe um monte, você sabe que a sua consciência te acusa. O inimigo se levanta dizendo: você não merece estar aí. É ou não é assim? A sua consciência diz: você não merece estar aí. Satanás te bombardeia dizendo: você não merece estar aí. Toda vez que ele diz isso para mim, quando ele falava, hoje em dia não fala mais, mas quando ele dizia para mim: você não merece estar aí, eu tinha que concordar com ele e dizer: é verdade, eu não mereço, e é por não merecer que eu mereço, e o nome disso é abundante graça de Deus. Sabe por que nós devemos entrar com confiança? Não confiando nas nossas obras, não confiando no fato de estarmos buscando a santificação. Devemos entrar com confiança, porque quando Deus olha para mim e para você, Deus nos olha através do Filho. E quando Ele nos olha através de Jesus, Ele nos enxerga justificado, lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus. Quando nós entramos na presença de Deus, Deus olha para você e enxerga você justo para a glória de Deus. Entendeu isso? Eu dei essa volta toda só para dizer para você que todo esse plano foi nada mais, nada menos como um plano de resgate. Lembra a porta que estava fechada? Ela foi aberta. Jesus pegou na sua mão. Adão caiu e se perdeu da família. Jesus então disse: Pai, deixa que eu vou lá. Jesus, o Verbo, se encarnou, habitou entre nós, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, desceu, subiu na ascensão. Mas quando ele sobe, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Você sabe o que significa unigênito? Filho único. Mas lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que quando ele sobe aos céus, ele não sobe como unigênito, ele sobe como primogênito. O que isso significa? Isso significa que Jesus desce do céu como o único filho que Deus tinha, mas quando ele sobe para o céu, ele sobe como o irmão mais velho dentre muitos irmãos. O que Jesus vai fazer? Eu vou te explicar, para não atrapalhar as irmãs. A outra eu vou pegar essa. Jesus veio pegar na mão dos filhos que estavam perdidos. Pega a fileira de trás. Jesus veio
Sim, vai pegando a galera a mão aí, vai se levantando e pegando a mão da galera, se puder. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês nunca iam conseguir voltar para casa. Já que vocês não iam conseguir, eu vim trazer vocês de volta. Gil, e o que é esse lugar? É o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. O lugar onde a presença de Deus se revela diariamente. Preste atenção, não estou falando do altar não. Eu estou falando que através do sacrifício de Cristo, esse lugar está disponível no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, em qualquer lugar. Hoje você pode entrar e desfrutar da maravilhosa presença de Deus. Agora você entende isso, por favor. Imagina que eu sou salvo. Reconheço tudo o que foi falado aqui. E simplesmente tendo conhecimento de tudo isso, eu me contento em ser membro de uma igreja. Dar glória a Deus e aleluia 2 vezes no culto. E quem sabe falar 2 línguas estranhas no dia da ceia. E estou satisfeito com isso. Semanalmente eu vou para o culto, dou dízimo, dou oferta, mas está diante da presença de Deus diariamente. Não, eu prefiro que o apóstolo Sidão vá lá. Por quê? Porque eu ainda prefiro ouvir Deus através de alguém. Ah, meu amigo, eu queria que você compreendesse isso hoje. Jesus não te salvou para ficar sentado em uma cadeira. Jesus também não te salvou para viver trabalhando para Ele. Jesus te salvou para desfrutar da sua presença. Então ser salvo e não adentrar nesse lugar é em não entender a salvação ainda. Jesus te salvou para diariamente entrar além do véu, entrar para o esconderijo do Altíssimo e entender que a beleza do esconderijo do Altíssimo não está em 11 mil demônios ou 11 mil pessoas caindo. A beleza de Salmos 91 ainda é saber que o esconderijo do Altíssimo tem um Altíssimo fazendo sombra lá dentro. Só faz sombra quem está presente. No Velho Testamento ele tinha um esconderijo. No Novo Testamento ele tem um lugar secreto. Vamos lá. E Ele ainda hoje está te chamando para sair do comodismo da vida. Talvez fechar as suas agendas, parar com as suas atividades religiosas que não produzem nada senão movimento e barulho, mas não produzem peso para a eternidade. Chegou a hora de voltarmos a ter comunhão com Deus, de viver uma vida cheia do Espírito Santo, de voltar a ler as Escrituras ou meditar nas Escrituras, não quando eu tenho uma oportunidade, mas porque eu ainda quero crescer no conhecimento de Deus. Eu ainda quero subir monte, não para estar ungido para pregar, mas eu ainda quero subir monte ou entrar para o meu quarto para ficar orando horas durante o dia, simplesmente para conhecer um pouquinho mais de quem Ele é. Eu ainda quero jejuar até minha cabeça ficar estourando, a carne gritando: eu vou desmaiar, e o espírito: vai, sua fraca. Eu ainda quero ser velhinho, queimando de amor por Jesus, perseguindo Jesus e não as bênçãos, perseguindo Jesus e não a promessa, perseguindo Jesus e não o que Deus disse que faria na minha vida. O fazer na minha vida é consequência. Eu ainda quero a maravilhosa presença de Deus. Eu ainda quero ser um apaixonado por Jesus. Eu ainda quero perseguir Jesus. Tem mais alguém aqui? Se tem alguém aqui que deseja hoje sair da normalidade da vida cristã que você tem, eu quero te convidar hoje, em nome de Jesus, a aprender a andar insatisfeito com o nível espiritual que você está. Eu queria que você soubesse que existe muito mais de Deus ainda. E não importa o quão fundo você for, ainda haverá um nível mais profundo. E eu não sei você, obrigado os irmãos, eu não sei vocês, mas se eu tenho conhecimento que existe algo a mais de Deus, eu não estou satisfeito, eu quero mais. Não importa o quanto nós provarmos de Deus hoje, eu ainda quero mais. Eu vou terminar dizendo o seguinte para você: quando o povo de Deus sai lá do Egito, Faraó, aquela história, Deus estabelece a Páscoa. E na Páscoa manda eles pegar o cordeiro, lembram disso?
as famílias deveriam se reunir ao redor da mesa e comer o cordeiro. Alguém lembra? Comer o cordeiro por inteiro. A ordem era não deixar nada do cordeiro, nada poderia se estragar. Era para comer o cordeiro por inteiro. Olhe para quem está perto de você e diga assim: você sabe quem é o cordeiro pascual? Diga para ele assim: é Jesus. E você não pode aceitar viver uma vida cristã sem provar de tudo que Ele é. Você não pode andar satisfeito por um arrepio no seu braço. Você não pode andar satisfeito porque agora você tem uma agenda. Você não pode andar satisfeito em botar na sua rede social agenda aberta para 2023. Isso é empobrecer a salvação. Você precisa amar tanto a presença de Deus, que a agenda vai ser Deus te arremessando para os lugares aonde Ele deseja ir através de você, e não os lugares aonde você deseja estar. Alguém está comigo ainda? Queria convidar você hoje, que deseja ir mais fundo no Senhor. Você que está desesperado, entendendo, como alguém que estivesse gritando: isso é comigo. Essa palavra é para mim. Se isso é com você, corre aqui no altar. Eu preciso orar porque eu já estourei o tempo. Muita coisa. Corre aqui, eu preciso orar com você. Por favor, vir por vir não venha. Fique no seu lugar. Se você hoje quer de fato mudar a sua vida, reorganizar a sua vida, abrir mão de algumas coisas, talvez desfazer a agenda, desmarcar compromissos, cancelar algumas mesas sem sentido, abrir mão de alguns cafés que também não fazem parte daquilo que Deus quer para você. Se você é essa pessoa, corre aqui. Se não, permaneça no seu lugar. Não faça voto de tolo, amém? Salomão ensina sobre isso. Se você está aqui na frente e entende o convite que foi feito, eu queria orar com você, mas de forma muito consciente e de forma muito racional. Eu gostaria que você fizesse uma oração de fato entrega, uma oração entregando tudo aquilo que ainda existe entre você e o Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você agora, que existem níveis em Deus que já era para você estar desfrutando há muito tempo, mas você veio negociando ao longo dos anos. E olha quanto tempo já se passou. Você pede confirmação, Deus confirma. Você pede outra, Ele confirma. Mas hoje já deu. Está na hora de você mergulhar naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas esse protelar, esse adiar, nada mais foi porque você não quer abrir mão daquilo que Deus já pediu para você entregar. Mas hoje é o dia de você abandonar o que o Senhor já pediu para você entregar. Como o irmão que deu uma palavra aqui depois do louvor falou, Deus não pede, quando pede Isaac para Abraão, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Quando Deus pede a riqueza do jovem rico, Ele não quer riqueza, Ele quer o jovem rico. Se Abraão tivesse coragem de entregar Isaac, significava que Deus o teria. Se o jovem rico tivesse coragem de entregar riqueza, Deus o teria. E hoje o que está em questão aqui é se você hoje vai entregar o que o Senhor está pedindo para você entregar. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de sacrificar aquilo que o Espírito já tem pedido para você sacrificar.
Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você hoje tiver coragem de entregar o que o Senhor está te pedindo, você vai decolar no que diz respeito à sua trajetória espiritual. Eu não estou fazendo promessa de nada a não ser de um desfrutar da presença de Deus como nunca antes você desfrutou. Faça a sua oração de entrega, você que tem coragem de fazer isso. Vamos lá. Me ajude aí, faça a sua oração. Dê nome ao que você está entregando. Vamos lá. Se é o Isaac, diga a Deus, eu estou entregando Isaac. Se é a riqueza do jovem rico, diga a Deus, é a riqueza. Vamos lá, por favor. Abra sua boca aí. Ele quer ouvir de você. Tenha coragem de abrir o quarto mais escuro do seu coração. E tenha coragem de chamar Ele para trazer luz para esse lugar. Deus, eu oro com os meus irmãos nessa noite. O Senhor é quem sonda os nossos corações. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa sacrificar nessa noite. Como o Senhor nos ensina, dizendo que é melhor arrancar a mão ou o pé e um dos olhos e arremessá-lo para bem longe de nós, do que todo o nosso corpo perecer no inferno. O Senhor nos ensinou que não é o Senhor que arranca, somos nós que arrancaremos. O que eu posso pedir, Senhor, é forças. Forças para que eu tenha coragem de arrancar o que for preciso, para que eu tenha direito à vida eterna. Não nos permita arrancar algo e deixar do nosso lado. Nós queremos arrancar e arremessar para o mais longe de nós possível, porque nós não seremos daqueles que retrocedem. Nós perseguiremos o Senhor até a eternidade. E a eternidade é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu oro para que os meus irmãos recebam o peso, ó Deus, da sua presença agora. Eu oro para que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles sejam fortalecidos agora, que o fraco receba força, que o desanimado receba ânimo, que aquele que estava morto espiritual ressuscite para a glória de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que é poderoso para te ressuscitar aqui nessa noite. Receba a vida no seu espírito. Seja cheio outra vez. Volte a falar em línguas, não como um costume, mas por de fato sentir a presença de Deus. Volte a andar cheio do Espírito Santo. Volte a viver uma vida cheia do Espírito de Deus. Volte a viver no Espírito, gerando frutos do Espírito, caminhando em Espírito, vivendo uma vida no Espírito, frutificando em Espírito. Se você acredita nisso, diga amém aí. Não, diga amém firme aí. Olhe para mim, eu estou terminando. Preste bem atenção. Você não pode aceitar sair daqui e voltar a viver uma vida de frequentar cultos apenas. A ideia de Deus nunca foi um culto para receber alguma coisa para viver a semana. A proposta de Deus sempre foi nos reunirmos como família espiritual, aonde nós nos reunimos para juntamente nós reproduzirmos coletivamente aquilo que nós já praticamos no nosso secreto de forma solitária. Então num culto você é reflexo do que você é no seu dia a dia. Por isso que num culto um chora, uns falam em línguas e outros ficam pendurados num telefone de conversa fiada com o irmão. O que isso reproduz? O que isso significa? Significa que o que ele está sendo aqui é reflexo de quem ele é lá.
Mas a partir de hoje eu quero crer que o Projeto Viva vai entrar num novo tempo, numa nova estação de comunhão e de relacionamento com a presença do Espírito Santo. Nós iremos crescer, irmãos, no conhecimento de Deus. Voltaremos a andar em uma crescente, com o coração pegando fogo de amor por Jesus. Voltaremos a crescer na meditação da palavra. Voltaremos a crescer em oração, em uma vida de santificação, uma vida de santidade e pureza. Quem acredita nisso, diga amém. Eu termino dizendo o seguinte: não sei se você já viu o meu livro de perto, mas se der para vocês verem, não sei se dá para ver, a capa do meu livro é uma porta entreaberta. Do lado de dentro da porta tem um jardim. Alguém arrisca por quê? Porque a porta da comunhão foi aberta. E se ela foi aberta, eu não quero saber que a porta está aberta e não entrar por ela. Tem como botar versículo aqui? Não. Tem? Você bota um versículo. Apóstolo, pode vir, por favor. Coloca para mim, por favor, Apocalipse capítulo 4. Eu queria ler com você, pode ser? Amém? Enquanto o irmão coloca ali, olha para quem está perto de você, diga assim para ele assim: na hora da leitura, acompanhe o coral. Fala para ele assim: na hora da leitura, não desafina não. Fala para ele assim: você não é o irmão que bate palma atrasado no culto não, né? Se for você, nós iremos orar para Deus alinhar essa palma hoje, amém? Podemos ler o versículo 1. Podemos ler juntos no 3, amém? 1, 2, 3. Vamos lá. Eis que eu vejo uma porta aberta na terra. A porta aberta onde? Se a porta está aberta no céu, quem está do lado de dentro do céu é quem? Deus está do lado de dentro. Quem está do lado de fora? A voz vem de dentro para fora dizendo o quê? Sobe. Sobe para quê? Para entrar. E depois que você entrar nesse lugar, eu vou te mostrar tudo o que você deve fazer depois desse lugar. Se o que você está fazendo não é porque você viu ele fazendo, o que você está fazendo não tem sentido. Há um convite hoje para o Projeto Viva subir, entrar pela porta, gastar tempo com ele, e ele vai mostrar o que você deve fazer lá na sua casa, o que você deve fazer no seu empreendimento, o que você deve fazer no seu ministério. Gil, enquanto ele não me mostrar nada, só desfrute, só aprecie a beleza da sua maravilhosa presença. Aplauda o Senhor e dá um grito de glória a Deus.